Hoje, nosso encontro é nada mais, nada menos do que com a única coisa absolutamente certa que nós temos e talvez aquela coisa que nós mais tememos, a bendita morte, simbolizada neste arcano 13, esse arcano número 13. Então, este arcano, ele, na verdade, nos coloca diante deste processo transformatório da vida que nós chamamos de morte, que, na verdade, segundo nos dizem os espíritos elevados, a morte não existe, porque, na verdade, nada morre. É uma ilusão pensar que alguma coisa morre. Tudo se transforma, apenas se transforma. Quando a vitalidade, a energia vital deste corpo se esgota e o espírito deixa ele, a vida continua. E a vida continua no corpo também, que nós pensamos que está morto. Na verdade, não está morto. Outras formas de vida começam a atuar nessa matéria, ela começa a se transformar e vai dar forma a outros processos da evolução, a outras manifestações de vida. Então, a morte não existe. No contexto do tarô, especialmente no jogo das cartas, no jogo das consultas oraculares, há uma grande parte ainda de tarólogos que interpretam esse arcano como um arcano malfazejo, dizendo assim, usando uma palavra fora do nosso contexto vocabulário atual, moderno. É um arcano como o ceifador da vida, né? Aquela ameaça, aquela coisa terrível, aquela figura cadavérica, aquele esqueleto com a foice ceifando vidas. Isso é uma interpretação primária, uma interpretação fruto da ignorância ainda, né? Então, eu coloquei para vocês duas perguntas, né? E eu vou começar hoje, antes de fazer toda a introdução e falar mais sobre esse arcano e sobre todos os processos transformatórios que ocorrem durante a vida, eu não vou dizer nossa vida, porque a vida não é nossa, é um mau hábito que nós temos de dizer a minha vida. A vida não é minha, a vida não me pertence. A vida está em mim, mas ela não é minha propriedade. Nós, para melhor entendimento, nos habituamos com essas expressões, assim como o tal do perder tempo. Como é que eu posso perder algo que não me pertence, algo que eu não tenho controle? O tempo. O tempo não é posse de ninguém, então eu não posso perder tempo. São hábitos do nosso cotidiano. Então, eu coloquei duas perguntas. O que é a morte? A segunda pergunta, de quantas mortes é feita a vida? Essa pergunta é danada, viu? Essa pergunta é profundamente filosófica. A morte é um umbral da vida, que renasce em outro plano e é um convite para uma nova etapa da vida que necessita de uma transformação, ou seja, transcender a forma atual, a matéria, né? Então, o arcano 13, ele nos coloca muito diante desse processo. E como que nós fazemos essa transformação de vida? É muito interessante, porque quando nós vamos ao alfabeto hebraico, a palavra amor, Hava, é 13. Amor é 13. E amor é vida. Vida é amor. Amor é Deus. Deus é amor. E a palavra Deus, Yahvé, aquela palavra difícil de pronunciar, que é Yod, rei, Val, rei, dá 26. 2 vezes 13. Será que tem a ver com ama o teu próximo, ou melhor, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Talvez sim, né?
Então, veja que esse arcano 13, ele nos traz uma perspectiva realista e maravilhosa da vida, transcendendo esses limites da matéria, essas coisas que nós chamamos, dentro das nossas crenças, de morte. Então, o arcano 13 poderia ter outro nome mais significativo à sua importância. Se não fosse a ignorância daqueles que o interpretam como ceifador de vidas humanas e um arcano portador de sofrimento. São crendices populares, né? E nós temos que ter muito cuidado com as nossas crenças, porque elas são a verdade que nós cultivamos em nosso viver. Aquilo que nós acreditamos se torna a nossa realidade. É por isso que para certas pessoas as coisas dão sempre certo e para outras pessoas as coisas dão sempre errado. Quando você vai examinar o contexto das suas crenças, elas estão alicerçadas num sólido bloco de concreto que nós chamamos de pressuposições básicas, de bem, de verdade, de amor e de luz, ou de medo, de maldade, de coisas. Então, ele representa o renascimento em nova vida depois da passagem pela iniciação espiritual do Arcano 12. Então, veja bem, nesse nosso trabalho aqui, nós tivemos os primeiros 9 arcanos, que foram 9 trabalhos de aprendizados. Depois encaramos os ciclos da vida, a roda do destino e do karma. E aí nós começamos agora a etapa da regeneração, no arcano 11. Compreendendo e trabalhando as nossas forças, a nossa força interior. A força espiritual, a força da inteligência, da consciência, a força do nosso núcleo central de consciência, dominando e educando a força da nossa natureza animal, da nossa animalidade. Integrando as nossas 3 naturezas, a natureza animal, a natureza humana e a natureza espiritual. Então, abaixo do plexo solar, nós temos a nossa natureza animal, né? O bicho, o instinto, as emoções, né? A força reativa, o instinto de defesa e preservação da vida, de sustentação da vida, o processo digestivo, tudo que sustenta o ser humano. É o bicho que sustenta o ser humano, que anseia o espiritual, consciência espiritual, a vida espiritual. Então, o humano, o ser humano, centro cardíaco, o ser humano, necessita do animal para ser sustentado e ansiar a vida espiritual. Essa integração nós vimos no arcano 11. Depois, no arcano 12, vem o sacrifício, a resignação, a entrega. Um ato de fé e de confiança profunda. O sacrifício daquilo que nos impede de termos uma iniciação na vida espiritual, na consciência espiritual, na consciência de que somos espírito. E aí, essa resignação, esse arcano 12, está diretamente ligado agora com o arcano 13. Então, nós nos jogamos agora nesse processo de transformação, de renascimento. Para viver a eternidade é preciso morrer todos os dias. São as mortes e os renascimentos que eternizam a vida. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta de quantas mortes a vida é feita, né? Essas mortes simbólicas ocorrem com tudo aquilo que deixamos para trás porque não serve mais, seja aos nossos planos pessoais, seja ao próprio processo evolutivo da consciência. O arcano 13 avisa:
Quem quer se iniciar na vida espiritual precisa acreditar no mundo que existe além do umbral. Não deve temer a morte física, nem as mortes de tudo aquilo que deixa de ser importante para a sua evolução espiritual. Precisamos encarar a vida como um processo constante de transformações, de mortes e renascimentos, que são nada mais que os ciclos da vida eterna, né? Esse constante renovar-se, né? Cada instante, cada minuto, cada segundo daquilo que nós chamamos tempo está morrendo e está renascendo. Hoje, quando raiou o dia, havia uma certa luminosidade. Amanhã não será a mesma luminosidade. Embora todos os elementos físicos são os mesmos, a terra, as plantas, os animais, os seres humanos, o sol, tudo, mas a experiência é outra. A experiência é outra. E até mesmo o nascer do sol, como nós costumamos dizer, né? Na verdade, ele não nasce, é o momento em que ele aponta para nós. A cada dia muda. Alguns segundos, alguns minutos, muda. Nunca é o mesmo. Então, a vida é um processo constante, é um movimento constante e permanente da consciência em evolução. E evolução é esse movimento. O arcano 13 é um guia para o futuro ainda desconhecido. Olha que beleza. O arcano 13 é um guia para o futuro ainda desconhecido. No Antigo Egito, o deus da morte era Anubis. Anubis. O ser humano com cabeça de chacal. Por que cabeça de chacal? Porque o chacal é um animal que sobrevive com qualquer coisa, em primeiro lugar. Ele transforma tudo em energia, em alimento. Ele não vamos dizer assim, ele não se aperta para nada. Em segundo lugar, é um animal que, onde quer que você leve e solte ele, ele sempre vai encontrar o caminho de volta para casa. O que significa o caminho de volta, o caminho de casa? Nós fazemos essa passagem deste mundo para o outro mundo, como nós costumamos dizer, tem algo que nos guia para lá, que é a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa, o mundo espiritual. O arcano 13 é o nosso guia que nos conduz à nossa verdadeira casa. Então, ele é um guia ao futuro ainda desconhecido. Claro que é um futuro ainda desconhecido. Nós não conseguimos abrir a cortina e espiar do lado de lá para ver como é. Temos que ter fé, né? Não tem outro jeito. Então, melhor é ter fé. É nos resignar e nos jogar nesse processo da vida eterna. Para conhecer esse futuro é necessário morrer em consciência materialista e renascer em consciência espiritual. Morrer é um ato que deve ser realizado com dignidade. Essa frase é belíssima, né? Morrer é um ato que deve ser realizado com dignidade. Lembro de uma historieta do Chico Xavier que ele mesmo conta. Ele estava num voo, e um pequeno avião, e pegou uma turbulência, e esse avião era jogado para todos os lados, né? E o Chico começou a gritar, a chorar, eu vou morrer, aquela coisa toda. O Emmanuel chega assim para ele e diz assim, Chico, você não tem vergonha? Pelo menos morra com dignidade. Né? Eu estou usando as minhas palavras, não lembro exatamente como foi, mas a história foi essa. Então, morrer é um ato que deve ser realizado com dignidade.
Mas será que é só aquela passagem que nós chamamos de morte real, que é quando nós deixamos o corpo físico? E todas essas pequenas mortes do cotidiano não devem ser realizadas com dignidade também? E gratidão, e profunda gratidão? Quando alguém vem e sai da nossa vida, mais uma vez eu falando nossa vida, né? Quando alguém chega e se despede, será que nós recebemos e nos despedimos com dignidade? Quando nós nos desapegamos de alguma coisa, será que fazemos isso com dignidade? Com profundo respeito e gratidão? Então, morrer é um ato que deve ser realizado com muita dignidade. Porque morrer é viver para a eternidade. A trilha da espiritualidade é espinhosa. A passagem é estreita, a subida é íngreme. Todos querem, mas são poucos os que conseguem, né? A porta estreita é a porta do arcano 12, que diz assim: se você quer passar por mim para iniciar a tua jornada espiritual, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Algumas coisas que te dão esses prazeres carnais, esses prazeres sensoriais. Então, eu estava lendo esse belíssimo livro aqui, e numa determinada passagem em que a personagem principal conta como eram feitos os rituais de iniciação espiritual lá no templo, né? As provas que os neófitos tinham que passar eram provas terríveis, nós sabemos disso, né? E quando eu visitei o Egito, lá no templo de Komombo, era um desses templos onde o iniciante, o neófito, tinha que encarar os seus medos, né? E a dualidade. E era terrível a provação, a prova que ele tinha que passar, né? Mergulhar no lugar absolutamente escuro, passar por labirintos, encontrar saída, mergulhar num tanque com crocodilos, passar pelos crocodilos e encontrar a saída, e outras coisas, né? E ela fala de todas essas provas, né, difíceis. E aí ela diz, depois que o neófito passar por todas as provas de encarar os seus medos, né, desenvolver a coragem, vinha a prova mais difícil de todas. Sabe como é que era essa prova? Então, ok, agora você venceu todas as provas, agora você vai receber o prêmio pelos seus sacrifícios, por tudo que você fez e você venceu. Então, ele era levado numa sala, onde tinha uma equipe de belíssimas massagistas com óleos essenciais que massageavam o corpo dele, traziam alimentos, confortos, todas essas coisas que nós gostamos e adoramos, né? Belíssimas mulheres, belíssimos jovens, essa coisa, né? Uma coisa maravilhosa, né? Essa era a prova mais difícil e que não eram muitos que a venciam, né? Então, a porta estreita é isso. A porta larga então, depois que você passou por todos aqueles sacrifícios, né? E vamos lá agora para os nossos 4 caminhos, né? Caminho do fakir, caminho do monge, caminho do yogi e o 4º caminho. Depois que nós nos automortificamos, sacrificamos o corpo para alcançar a vida espiritual, depois que nós fundamentamos a nossa fé emocional, as crenças cegas, os rituais para alcançar a vida espiritual, depois que nós racionalizamos a nossa fé,
começamos a meditar, a praticar yoga, a seguir gurus, mestres. Então, agora eu encontrei o caminho da libertação. Agora eu consigo ir por mim mesmo. Aí que vem as provas mais difíceis. E aí que a maioria cai. E é isso que acontece muito lá no Arcano 15. Porque vencer essas tentações dos prazeres, passar por essa última porta estreita e dar tchauzinho a Deus, a todos esses prazeres que satisfazem o nosso sensorialismo, é a prova mais difícil. O resto nós fazemos até com certa facilidade. Nós conseguimos ficar 1 hora em posição de meditação. Nós conseguimos ficar 1 hora praticando yoga. Nós conseguimos ficar 1 hora dentro de uma igreja ouvindo blá 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 do padre, do pastor, ajoelhando, levantando, rezando, cantando. Tudo isso é fácil. Nós conseguimos até andar a pé de Fortaleza até Aparecida do Norte para pagar promessa. Tudo isso é fácil. Mas vencer a nós mesmos é complicado. É necessário morrer, é necessário que morra nossos desejos, nossas paixões, nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas crenças, uma série de coisas. O arcano número 13 recebeu vários nomes. Dentre eles, os quais destacamos o que é mais popular, né? A morte. Mas ele é denominado também a transformação, o renascimento, o ceifador e outros mais. Na verdade, esse é o arcano da vida eterna, equivocadamente interpretado por muitos tarólogos como sendo um arcano nefasto que indica ocorrências desastrosas e até morte. A morte é só uma mudança de estado de consciência. O arcano 13 trata da morte das coisas atreladas ao ego, da morte do próprio ego que se tornou o maior empecilho no desenvolvimento espiritual. Esse bendito ego, né? Como ele é traiçoeiro. Quando nós centramos toda a nossa existência, toda a nossa vivência em torno do eu ego, eu isso, eu aquilo, eu mais aquilo, eu agora consigo meditar, eu agora consigo fazer yoga, eu agora consigo me compenetrar, eu agora sou religioso, eu agora sou espiritualista, cuidado, é tudo ego. Apenas faça e não espere resultados. Não se cubra de glórias pelo que você conseguiu. Apenas faça. Ou, em muitas ocasiões, não faça nada. Apenas se disponha. Apenas se entregue. E deixe que aquilo que tem que fazer se faça por si mesmo. Porque o arcano 13, ele é também 4. E 4 tem muita questão do eu fazer, eu controlar, eu organizar. Solta todo o controle. Há momentos em que você não tem que fazer nada. Há momentos em que você tem que deixar que aquilo que tem que fazer, faça. Quem é aquilo? Não sei. A vida, Deus, não sei. O vento, a primavera, o outono, o dia, a noite. Deixe que aquilo que tem que fazer, faça. A noite vai embalar o teu sono. Se entregue. Por que que muitas pessoas têm dificuldade para dormir? Insônia. Porque não se entregam à noite. Querem trazer o dia para dentro da noite. Controle. Morra. Morra para a noite. O sono é uma morte, é um ensaio para a morte. Entregue-se. Tenha fé. Quando amanhecer o dia, você vai renascer. No mesmo corpo. Com a mesma vida.
com a mesma saúde, com as mesmas coisas. Né? Quando vem o dia, quando raia o dia, deixa o dia fazer a sua parte. Não queira controlar. O tempo, deixa o tempo. Deixa o tempo fazer. Aí eu não tenho tempo, tenho que correr, estou sempre correndo, estou na correria. Estou na correria. Agora eu não posso, estou na correria. Veja quantas coisas inconscientes nós dizemos, né? Veja quantas coisas nós dizemos totalmente inconscientes. Estou na correria, não tenho tempo. Como? Como pode você não ter tempo? O tempo não é seu. O tempo não é propriedade de ninguém. O tempo é uma convenção. Passado, presente e futuro. Por que que nós estamos limitados a esses 3 tempos do tempo? Ou essas 3 etapas do tempo? Porque nós estamos na matéria, vibrando numa frequência tão baixa, tão lenta, que nós não conseguimos perceber o presente. O presente se estreita demais. As coisas acontecem numa lentidão em câmera lenta aqui na matéria. Então, é o tempo. E aí nós falamos essas coisas, eu não tenho tempo, estou na correria, não sei mais o quê. Para. Qual é o próximo movimento? Qual é o teu próximo movimento? Qual é o teu próximo movimento? Apenas faça ele. O teu próximo movimento é o jantar, é lavar a louça? Apenas faça. Se entregue à vida. Deixa a vida fazer a sua parte. Deixa a vida viver em você. É redundante dizer isso. Mas talvez seja a forma mais convencional de se compreender a coisa. Deixa a vida viver em você. Apenas faça. Você está trabalhando no seu computador? Deixa ele processar as informações que você adicionou, que você comandou, que você deu comando. Não queira apressar ele. Ele não vai andar mais depressa do que a capacidade dele processar as informações. Solta o controle. Apenas faça a sua parte. Deixa o computador fazer a parte dele. Se está esperando o ônibus, o trem, o metrô, o carro do aplicativo, está lá naquela ansiedade, querendo apressar o relógio. Para, relaxa. Espera. Deixe o carro chegar, deixe o ônibus chegar, deixe o trem chegar. Deixe que cada um faça a sua parte. Deixe que tudo faça cada um, cada coisa, cada qual a sua parte. Isso é viver. Viver é um grande aprendizado. E quando nós dizemos que a vida é uma grande mestra, ela é sim. Ela é uma grande mestra, professora, dotada de imensa e infindável sabedoria. Por que que nós não confiamos nessa mestra? Por que que nós buscamos tantos mestres, tantos gurus, tantos sacerdotes, tantos orientadores, psicólogos, padres e pastores e rabinos para nos orientar, e tarólogos e numerólogos e astrólogos para nos orientar no caminho da vida, se nós não confiamos na grande mestra que é a vida? A vida. O arcano 13 é a vida. Então, a minha mensagem final é nesse sentido. Nós conjecturamos, nós filosofamos, nós comentamos, nós vamos desbravando o terreno da ignorância, iluminando a nossa consciência, mas nós não sabemos. Nós falamos, nós dizemos, nós quantificamos, nós especificamos, qualificamos, mas não sabemos. Ou melhor, como eu já disse para vocês, nós temos todo o saber. Na verdade, nós sabemos tudo, nós só precisamos saber que sabemos. E esse saber que sabemos é que é o problema. Nós precisamos tirar
todos os véus da ignorância, todos os cobertores do ego, para chegar lá neste saber que já está em nós, latente. Mas nós ainda não temos a percepção desse saber. Então, a melhor coisa diante dessa imensidão, dessa grandeza que é a vida, é melhor curvar-se e dizer, eu não sei. Eu espero saber. E um dos grandes medos do ser humano é o medo da confiança. O medo da confiança naquilo que não é visível, que não é palpável, que não é provado cientificamente, como nós gostamos de dizer. Ou seja, é o medo da fé. Todo mundo diz que tem fé, né? As pessoas têm crenças. Fé são poucos que têm. Poucos também é uma quantificação relativa, né? Então, não tomemos isso ao pé da letra. Pouco significa a minoria. A minoria é abaixo de 50% mais um. Como eu sempre digo, a maioria se forma a partir de 50% mais um. Então, são poucos, são aqueles que têm realmente fé. E o que é fé? E aqui o arcano 13 é um arcano que tem uma relação muito profunda com a fé. Porque como que você pode confiar tanto nesses processos transformatórios da vida se você está apegado à matéria, ao ego, ao controle, aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos, a pessoas, a coisas, né? Como que você pode ter essa confiança plena e profunda? Então, veja, é um arcano que trata muito do desapego também. Porque para você confiar na vida, ter fé na vida, é preciso um grande e profundo desapego das coisas nas quais você se assegura de estar firme, de ter solidez, de ter segurança na vida futura, uma boa aposentadoria, uma boa poupança, essas coisas todas, né? O grande problema do ser humano é esse, é a fé. É confiar plenamente na providência divina. Veja, isso não implica ser desleixados, não implica ser imprevidentes. Não estou dizendo isso. Estou falando de desapego, de apego e desapego. Nós ainda somos muito apegados a certas questões que nos dão aparentemente segurança, né? Então, a nossa fé é relativa, é uma fé relativa. E, mais uma vez, eu chamo a atenção, eu estou sempre falando nós e a nossa fé. Não estou falando você, vocês, ou... É um problema do ser humano ainda, um problema que ainda não foi solucionado, né? Quem é capaz de confiar plenamente na providência divina? Fazendo a sua parte, claro. Isso não significa se jogar numa rede e ficar esperando que Deus venha te servir o almoço e o jantar, o café da manhã e todas essas coisas. Não é isso. Significa fazer a sua parte, trabalhar, amar, perdoar, com fé, com confiança. E esperar que a providência atue. Abrir o coração e dar espaço para que a providência preencha o teu ser de vida, vida plena. Vida plena. Por isso que é importante essa preparação. Por isso que é importante você viver para a morte. Vamos traduzir isso em outras palavras? Viver para a vida. Viver para a vida eterna. Porque a vida é eterna,
né? Então não haverá morte. Você simplesmente adormece o corpo, mas já está acordado do outro lado, como acontece nos sonhos, né? Já está lá, numa outra realidade, consciente.